Olá, vamos continuar a nossa aula, né? Estamos falando do bullying, né? De como ele não é bem visto, né, pessoal? Ele é uma brincadeira de mau gosto, né? Que a pessoa que tá brincando acha que é engraçado, mas não é engraçado, né? Vamos para a página 66. O respeito pela cultura de outros povos, né? E grupos sociais também envolve o direito de viver nas terras de seus ancestrais, né? Nas terras das pessoas que viviam antes da gente. Atualmente, muitos povos indígenas continuam sofrendo com violência provocada pelos não indígenas, né? Até hoje, nós sabemos que os indígenas, os índios, eles sofrem muito preconceito, né, com a nossa sociedade. Eles nunca conseguiram ainda se integrar de forma assim, igual a gente é na sociedade, né? Tem uma certa barreira que dificulta eles entrar na nossa sociedade. Esse texto aqui, vocês vão ler ele, tá bom? Ajude as crianças Guarani Kaiowá. Vocês vão ler ele, que é falando de uma tribo, tá bom? No mesmo jeito, vocês vão ler essa outra historinha aqui, ó. Como se faz a agricultura de Coivara, viu? Vocês vão ler esses dois textozinhos que fala sobre o assunto, tá bom? Na página 68. Muitos aspectos da cultura nos negros escravizados sofreram discriminação no passado. Um exemplo é a capoeira, né? Aqui a gente não tem, né? Esse tipo de esporte, mas a gente já vê muito em televisão, né? Acredito que vocês já tenham visto também. Que ele veio da onde? Ele veio da África, né? O pessoal que era escravizado, eles criaram é uma forma de dança, né? Acredita-se que ele seja praticado no Brasil desde o século XVIII, né? Como forma de divertimento e defesa. Porque do jeito que você vê como é que eles lutam, né? Luta capoeira, luta muito bem, né? Com o passar do tempo, o Brasil ele acabou criando uma lei que protegesse para não haver esse tipo de preconceito contra essa dança, né? Essa luta que é a capoeira. Mesmo após a liberação, seus praticantes ainda sofriam com a discriminação racial e com o preconceito de classe, pois seus praticantes eram, em geral, pobres, né? Em nossos dias, a capoeira se tornou muito popular, mas o preconceito contra a cultura afro-brasileira ainda persiste, né? Apesar porque são mais pessoas negras que fazem esse tipo de esporte aqui, né? Que essa é uma mistura de esporte com dança, né? Que é luta, é uma mistura de dança, enfim. Mas ele foi legalizado no Brasil. Em 1937, que foi o governo legalizou essa prática da capoeira, reconhecendo sua importância para a cultura do país. Porque veio de fora, mas ela ficou no país, né? Ainda assim, demorou muito tempo para que a capoeira fosse reconhecida como importante manifestação cultural brasileira. Isso aconteceu nas últimas décadas, no século XX, né, que foi no século passado, estamos no século XXI, quando surgiu academias de capoeira por todo o país, né, que só foi em 2008 que a capoeira foi reconhecida pelo governo como patrimônio cultural do Brasil. Ela passou a ser vista como um aspecto positivo, né? Tem as escolas, né, que a maioria das escolas de cidade grande tem, é conhecida, né, bem conhecida. As crianças praticam esse tipo de esporte aqui. Ela passou a ser vista como um aspecto positivo na nossa cultura e que deve ser preservado. Assim, a capoeira é um exemplo de luta e resistência dos afrodescendentes pela sua manifestação cultural. Né? Então, tudo isso aqui, pessoal, são intolerâncias, né? São intolerâncias que as pessoas costumam ter por ser preto, né? Por ser de origem africana. Então, toda a nossa aula, quando fala que os princípios do respeito aos outros, né? O que vocês entendem quando fala os princípios do respeito aos outros? Que a gente tem que ter princípio antes de mais nada e que a gente tem que respeitar o outro, independente se ele é preto, se ele é branco, se ele é amarelo, independente da profissão dele, independente da né, da religião que ele tá, né? Tudo isso a gente tem que respeitar, porque a escolha da pessoa, né, a escolha da família são tradições, tá bom? Então eu vou colocar para vocês 3 vídeos, né, após esse que são falando do bullying, falando do preconceito racial e da intolerância religiosa, tá certo? Vocês entenderam o assunto? Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá certo? Semana que vem a gente vai estar com atividade e logo depois estarei fazendo algumas perguntinhas orais para vocês, para ver se vocês realmente entenderam o assunto, tá certo?
Tchau, tchau. Até a próxima aula.